E a palavra do Senhor hoje é uma pergunta: quem és tu? A palavra de Deus nos diz em João 15,16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, eu lhe vos conceda. E em Efésios 1,4 diz: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. João 10,10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vemos nas referências bíblicas acima que Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Propósito de darmos fruto, frutificarmos, de sermos santos e irrepreensíveis, de termos uma vida com uma abundância. Só que a gente precisa entender que no propósito de Deus para nossas vidas se estabelece um processo a ser desenvolvido até que tenhamos atingido esse propósito. O processo em si vai exigir de nós renúncias. Nenhum propósito é atingido sem que haja sacrifício. Vamos pegar a vida de João Batista como exemplo para responder a pergunta feita: quem és tu? João 1:19-23. Deus ele tinha um propósito na vida de João Batista, que envolvia um processo a ser realizado. João Batista era filho de sacerdote, portanto da linhagem sacerdotal. Ele deveria ser um sacerdote, entretanto, Deus pede para que ele abdique o sacerdócio e se torne um profeta. Ser sacerdote era um status em Israel, mas o profeta muitas vezes era rejeitado por ser porta-voz de Deus. A sua mensagem nem sempre era aceita, porque apontava o pecado do povo, desejando que o mesmo se arrependesse. Como sacerdote, o seu ministério deveria ser exercido em Jerusalém, a capital religiosa. O seu serviço seria no templo, visto e respeitado por todos. Entretanto, Deus lhe pede que vá para o deserto. Os sacerdotes eram distinguidos com vestes especiais que os identificavam imediatamente, diferenciando, do restante do povo. Em vez disso, de vestes especiais, Deus lhe oferece vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. O sacerdote come do sacrifício que são trazidos ao templo, mas Deus oferece a João Batista uma alimentação de gafanhotos e mel silvestres. Como a gente pode perceber, este era o processo para conduzir João Batista ao propósito de Deus. O propósito nos tira da zona de conforto. O propósito nos tira do buraco, da mesmice, acomodação, do desânimo, da desistência. O propósito nos dá significado para a vida. E quando João Batista se alinha com o propósito, Deus começa a usá-lo de forma tal que saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão. Ele estava se tornando uma celebridade. Diante de tal movimento, os sacerdotes e levitas vão ao seu encontro e fazem a ele a pergunta: quem és tu? És tu o Cristo? João responde: eu não sou o Cristo. És tu Elias? E João responde: eu não sou. És tu o profeta? E João responde: eu não sou. Então declara-nos quem és tu. João responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Nós vamos ver que o processo que nos coloca no propósito de Deus, muitas coisas são trabalhadas, é necessário que sejam trabalhadas. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu quero para a minha vida, mas é o abrir mão de tudo para que se cumpra a vontade de Deus em nossa vida. João Batista, ele era um homem totalmente consciente da sua identidade. O processo para atingir o propósito de Deus para a nossa vida consolida nossa identidade a ponto de a gente poder dizer: eu sei quem sou. E para que a sua identidade fosse firmada em Cristo, ele fala algo que deveria estar sempre presente em nossas vidas.
Ele fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Nós vivemos em uma cultura de aparência, onde a identidade é multifacetada. Dependendo das pessoas, situações ou locais, as pessoas colocam máscaras. Isso significa fingimento, hipocrisia, mentira e engano. O pior engano que pode haver é quando procuramos enganarmos a nós mesmos. Muitas vezes a gente quer ser aquilo que na realidade não somos. Porém, Deus nos conhece por inteiro. Salmo 139. E Deus nos pergunta: por que você se esforça para ser aquilo que eu não fiz para você ser, que eu não te fiz para ser? Quando não nos comprometemos a realizar aquilo que nos é requerido, significa que estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Pare, procure o propósito de Deus, pois é isso que dará significado e realização para a sua vida. Deus, Ele quer nos moldar, Ele quer nos lapidar. Quando a gente é moldado e lapidado por Deus, as coisas do passado já não nos pertencem mais. Glória a Deus, aleluia. E em cada segundo a gente pode ver o resultado da mudança em nós. Mas é necessário que deixemos que essa mudança aconteça. O processo faz parte. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que fica para nós hoje é: quem és tu? Quando aquele povo perguntou a João quem era ele falou o quê? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E hoje a pergunta para nós é: quem és tu? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra.